Primeiramente, bom dia pessoal, professor Welleson falando, certo? É, Espero que vocês estejam bem, estejam cumprindo a quarentena. É, Hoje a aula vai ser sobre o esporte, né? Na verdade, as próximas, né, 3 aulas, contando com a de hoje, vai ser relacionado, né? Estaremos falando sobre diretamente relacionado ao esporte, né? Hoje a aula vai ser, né, como é a primeira. Aí vocês falando sobre a origem do esporte, né, onde ele surgiu, algumas características do esporte, certo? Bom, primeiro, né, há uma diferença, né, do esporte relacionado à sua origem. Né? É bastante difícil, né, falar exatamente uma data específica de onde surgiu o esporte e quando, né? Porque, né, há quem diz que desde a era dos seres primitivos, né, já ocorria a prática do esporte, quando para sobreviver os primitivos precisavam lutar, correr, saltar, lançar objetos, né, praticar o arco e flecha, entre outras atividades que hoje são consideradas esportes, certo? Nessa mesma época eles relacionavam, né, a prática do esporte, né, aos rituais e práticas religiosas e seus cultos, né, aos deuses, né? Então assim, hoje, né, a gente vai especificar o que, né, onde surgiu a origem, né, do esporte moderno, né, que ele é considerado o esporte atual, né, de hoje em dia, né, com as regras, com as federações, com todas essas competições atual, certo? Então a gente fala sobre o esporte moderno, que ele surgiu, né, na cultura europeia, né, por volta do século XVIII, né, e ele expandiu-se para o resto do mundo, né, resultando de um processo de modificação, né, ou na verdade a gente pode dizer também de esportivização de elementos da cultura corporal, né, das classes populares inglesas. O esporte moderno ele surgiu na Europa, né, lá no século XVIII. E como surgiu, né, o esporte? Né? Toda vez que a gente for falar do esporte, a gente vai estar relacionando ao esporte moderno, certo? Né? Eles, no início, né, no século XIX, o desenvolvimento da sociedade capitalista tornava cada vez mais profunda essa divisão do trabalho. Né? A prática esportiva era diferente para cada classe social. Né? A elite mantinha o tempo dos filhos ocupados com os estudos, né? e como tempo de distração, né? Eles utilizavam o esporte, certo? Já para a classe trabalhadora, o esporte era visto com funções braçais, né, ligadas ao esforço físico para o trabalho. Como a aula é bem corrida, né, o tempo é bem curto, para não ficar uma aula muito extensa, vou falando sobre tópicos, né, mais importantes da evolução do esporte, certo? Porque não tem como falar minuciosamente, né, de todo o surgimento, de toda a origem do esporte moderno, certo? Então, né, o esporte surgiu assumindo diversos papéis em nossa sociedade, e um deles foi a socialização, né, tendendo a uma prática amadora, principalmente para a classe dominante. Já para a classe trabalhadora, o esporte era praticado de uma forma mais combativa, né, sendo mais próximo do que a gente viria a ser o esporte profissional, certo? Aqui uma diferença clara, da visão do esporte, né, para a classe dominante, que era a classe que dominava, né, a classe rica, né, a burguesia da sociedade, com a classe trabalhadora, né, que tinha um trabalho mais braçal, certo? Nas escolas, os esportes tiveram sua prática fomentada, né, na década de 1970, né, que objetivando resultados expressivos no cenário mundial. Né. Teve um papel fundamental, né, os esportes nessa fomentação das escolas, né, na década de 70, certo? Falando agora sobre a difusão do esporte, né? A difusão social da prática do esporte não foi imediata, né? Ela aconteceu aos poucos, né? Essa expansão do esporte, essa prática dos esportes,
né? Ela aconteceu aos poucos, ela não foi imediata, né? E contou com fatores importantes como, né, o surgimento de novas escolas, né? O esporte ele foi fundamental para, né, essa expansão das escolas também, a redução da jornada de trabalho, formação de clubes esportivos, né? O esporte como um fator de contenção da classe trabalhadora e os Jogos Olímpicos como expressão máxima do fenômeno esportivo, né? É impossível falar sobre esporte, fazer uma pesquisa sobre esporte e não falar sobre os Jogos Olímpicos. Porém, a gente não vai ver nessa aula especificamente os Jogos Olímpicos, né? Vai ser um pouco mais lá pra frente, certo? Bom, a gente já viu um pouco da origem, né? Um pouco do surgimento de alguns fatores importantes, né, que contribuíram para essa difusão do esporte, né? Agora a gente vai falar sobre especificamente no Brasil, né? O surgimento e alguns pontos importantes que o esporte teve, né? Até no cenário político, né? O esporte teve uma função muito importante, né? Falando especificamente da ditadura militar que aconteceu entre a década de 60 e 80, né? Falando especificamente na década de 70, né? O esporte ele serviu de como se fosse uma maquiagem, né, para alguns acontecimentos que estavam acontecendo na política, certo? Para neutralizar a posição ao regime, né, o governo fez uso de vários instrumentos de correção, que foi censura aos meios de comunicação, as prisões, torturas, assassinatos, banimento do país, torturas, e espalhou-se o medo e a violência, né? Com certeza você já deve ter visto, né, na sua disciplina de história, falando sobre essa ditadura militar. Porém, acredito eu que você não saiba ainda, né, o quão o esporte foi importante também, né, na ditadura militar, certo? Vamos dar continuidade aqui. No governo de Médici, né, que foi um dos presidentes do Brasil na ditadura militar, especificamente no ano de 1969 até o ano de 1974, ele foi o 28º presidente, né? Mesmo na época da Copa de 1970, onde o Brasil foi campeão lá no México, certo? Então o futebol, né, ele serviu como se fosse uma maquiagem, como se fosse para maquiar, né, todos esses conflitos políticos, né, que teve durante essa época da ditadura militar, certo? Que é para amenizar a crise, o governo lançou o gol do futebol como possibilidade de desviar a atenção da população dos conflitos políticos da época. O objetivo era desviar a atenção da crise econômica, problemas sociais e políticos, que ao invés das pessoas saírem às ruas para participar de manifestações políticas, ficavam em sua casa torcendo pela seleção brasileira, numa corrente para frente Brasil. Bom, quando eu fiz a pesquisa, né, sobre o governo Médici, me relacionou-se bastante com lá no tempo dos gladiadores, né, que existia a luta, né, entre gladiadores que fazia parte da política, né, pão e circo, né, que foi instituída no Império Romano, cujo objetivo principal era amenizar a revolta dos romanos com os problemas sociais, né? Não tem como deixar de associar isso. Aquelas cenas que vocês viram naqueles filmes de gladiadores e tal, dois caras se matando na arena, eles fazem parte também, né, da mesma maquiagem que houve aqui no Brasil com o esporte, certo? Eles faziam todas aquelas lutas, né, para desviar a atenção do povo, né, dos possíveis conflitos políticos lá no Império Romano na época, certo? De maneira geral, né, o esporte foi utilizado, né, como uma estratégia educativa para o ocultamento ou mascaramento das lutas sociais na época, certo? Principalmente aqui no Brasil, o esporte teve essa função, né? Aqui a gente vê algumas imagens, né, do presidente Garrastazu Médici, Emílio Garrastazu Médici, ex-presidente do Brasil,
de 1969 a 1974, né, durante a ditadura militar. Ele era muito envolvido com o esporte, né, para justamente fazer essa maquiagem dos conflitos políticos na época. Que foi justamente, né, em 1970 a Copa do Mundo do México, onde o Brasil se sagrou tricampeão mundial, né? Bom, pessoal, baseado, né, no que a gente viu, a gente já tem uma noção sobre o que é o esporte, né? Sobre um pouco da sua origem, né, no mundo, no Brasil, alguns pontos importantes que o esporte teve, né? E se alguém perguntasse a você o que é o esporte, o que você responderia? Né? Às vezes parece uma pergunta simples, porém pode ser muito complexa na visão de algumas pessoas, certo? O esporte, ele se refere a qualquer tipo de prática que esteja vinculada a federações e confederações, cujo papel é o de regulamentar as regras dessa prática. Isso significa que as regras de um esporte são fixas e nunca podem ser modificadas durante um campeonato. Aliás, esse é outro objetivo das federações: organizar campeonatos cujos campeões sempre têm um prêmio, que pode ser dinheiro, medalhas ou troféus, por exemplo, né? Aqui já deixa bem claro, né, que um esporte, uma prática esportiva, isso é considerada esporte se ela estiver vinculada, né, com alguma federação ou confederações que regulamente regras, né? Então, uma das principais características do esporte é que ele possui regras, certo? Aqui eu separei algumas imagens, né, como a gente fala de federações e confederação. Federação sempre vai ser do estado, né, estadual, nível estadual, e confederação nível nacional, certo? Sempre existe a CBF, que é a Confederação Brasileira de Futebol, existe a Federação Cearense de Futebol, que ela é subordinada à confederação, certo? O mesmo jeito existe para todos os esportes, certo? Aqui embaixo a Confederação Brasileira de Voleibol e ao lado a Federação de Voleibol do Estado de Ceará. Sempre a federação é subordinada à confederação, certo? Dessa explicação podemos extrair 4 características, né, que são fundamentais para dizer se determinada prática é um esporte, né? Como a gente havia falado, para ser esporte deve ter regras. Segundo, deve ter a subordinação dessa prática a algum órgão oficial. No caso do futebol, a gente tem a federação, né, as federações estaduais, a Confederação Brasileira. Terceiro, sempre, né, a maioria das vezes, quase sempre, vai ser uma atividade competitiva. E o atleta está sempre em busca de um tipo de recompensa maior do que o prazer de praticar o esporte. Ele é um profissional que ganha vida ou pretende ganhar no caso de um amador, por meio do esporte, seja praticado ou com prêmios dados nas competições, certo? Seja com patrocínios ou com prêmios dados nas competições. Bom, essa foi a aula de hoje, certo? Falando sobre a origem do esporte, surgimento, alguns fatos importantes e também já algumas características desse esporte moderno, certo?